paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Bem-vindos ao canal Amigos da Ju. Se caso você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Vem comigo! Gente, hoje a gente vai estudar algo bem curioso que talvez vocês nunca tenham estudado ou nunca, sabe, pararam para pensar sobre isso. Porém, eu também nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu tava estudando o livro de Zacarias. Na verdade, estou. Eita. Porque eu ainda não terminei de ler ele, ó. Vocês podem ver que tá bem rabiscado. Por quê? Porque eu estou estudando o livro de Zacarias. Aí, eu cheguei no capítulo 6, Deus deu uma mensagem tremenda pra mim. E eu estou estudando essa mensagem já faz uns 4 dias, mais ou menos. 4, 5 dias, mais ou menos, que eu estou estudando essa palavra. Por quê? Porque eu fui ver, tipo, uma sériezinha no YouTube, que eu ainda não terminei também. E Deus tem falado muito comigo no meu coração, porque eu nunca tinha parado para estudar sobre isso. Hoje eu ia ensinar sobre o pragmatismo, porém eu vou deixar ele para o próximo vídeo. Por quê? Porque eu acho que essa parte de Jesus Rei Sacerdote é muito importante, não que a outra não seja, né, gente? Todas as mensagens são importantes. Porém, aqui é algo diferente. É algo que eu também nunca tinha estudado. Então, pra mim foi uma experiência e pra vocês também vão ser. Conseguiram entender? Então, vamos comigo? Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 6. Que está escrito a oitava visão. Sim, está escrito a oitava visão. Porém, a gente vai um pouquinho mais pra baixo. Aonde está escrito as coroas na cabeça de Josué, o renovo. Aqui está falando do cumprimento de uma promessa. A promessa que foi feita no capítulo 3. Porém, a gente não vai entrar tanto na parte das promessas e cumprimento de promessas. A gente vai entrar no versículo 12 e 13 do capítulo 6, que vai falar justamente sobre o renovo e sobre o Senhor ser rei e sacerdote. Vamos lá? Versículo 12, leia comigo. E fala-lhe, no caso, quem estava falando era o Senhor com Zacarias. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará o seu povo, e será sacerdote no seu trono, e conselheiro de paz haverá entre eles ambos. Amém e amém, gente. Vou colocar um marcador aqui. Se precisar, abrir. E vou tirar esse negócio do meu cabelo. Calma aí. Tirei já. Ai, tava doendo minha cabeça, gente. Mas o lacinho é bonitinho, ó. Tava doendo minha cabeça. Então, gente, vamos lá. No livro de Zacarias, Deus usa Zacarias como um grande profeta ali naquele momento. Que momento que está passando no livro de Zacarias? Está passando o período após o exílio babilônico, após Babilônia ter destruído completamente Jerusalém, destruído o templo, tudo que tinha em Jerusalém, o povo da Babilônia tinha o quê? Destruído, entenderam? Aí aqui eles voltando para Jerusalém e construindo tudo de novo. Aí quem ficou tipo assim, para ser usado por Deus naquele momento foi Zacarias. Zacarias foi o escolhido naquele momento para ser usado por Deus, para ser instrumento para falar com todos que estavam ali na construção de Jerusalém, certo? Porém, a gente não vai estudar especificamente sobre o livro de Zacarias. Qualquer dia eu quero trazer um vídeo só sobre o livro de Zacarias, que é um livro que eu estou estudando ainda, por isso que eu não quero falar somente sobre o livro de Zacarias. Mas isso é um ponto importante que a gente precisa sempre lembrar, que esse período é na construção de novamente reerguer Jerusalém, certo? Conseguiram entender? Jerusalém era a cidade onde habitava o povo de Deus. Muitas das vezes vai ser chamada até de Sião. Sião e Jerusalém, vocês vão saber que é igual, é a mesma coisa, é a mesma cidade, certo? Espero que não esteja falando coisa errada, se eu tiver me perdoe, mas de acordo com os meus estudos, sim, certo? Aí, o que aconteceu? Zacarias está revelando o cumprimento de uma profecia que foi feita no capítulo 3 de Zacarias, que fala que iria vir o quê? Um tal de renovo, um homem chamado Renovo, que iria o quê? Ajudar ali aquele negócio a dar certo, a construção a dar certo, a construção a ficar de pé, a construção a prosperar, a construção a se reerguer verdadeiramente ali de Jerusalém. Ia vir alguém. E esse alguém tem o nome de Renovo. E aqui fala, ó, vamos lá de novo.
Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. O nome dele é Renovo. Ele brotará do seu lugar, sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor, que é exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam construindo, mas quem ia edificar o templo do Senhor era esse tal de Renovo. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Então, ele mesmo iria o quê? Construir não. Ele mesmo iria edificar, fazer aquilo ali dar certo e também levará a glória. No caso aqui, ó, conexão de céu e terra. Ele mesmo levará a glória. E assentar-se-á, irá se assentar e dominará do seu trono. Então, quer dizer que ele é rei. Para dominar sobre o seu trono, tem que ser rei. E será sacerdote no seu trono. Então, ele mesmo estaria acima de tudo, mas ele mesmo participaria de tudo ali sendo sacerdote. E conselho de paz haverá entre eles ambos. Haverá uma paz entre todo o serviço ali mostrado, ali trabalhado, ali feito, certo? E quem é esse renovo? Já parou para pensar? Jesus veio no Novo Testamento. E aqui tá falando um tal de renovo que, se a gente for olhar, parece muito com Jesus, não é? E é aí que eu te digo, exatamente, é Jesus. E em Zacarias fala muitas profecias que ligam com o quê? Com o Novo Testamento. O livro de Zacarias é do Antigo Testamento, está falando sobre uma história que aconteceu lá há anos e anos. Porém, essa profecia, ela é o quê? Ela é sobre algo futuro, entendeu? Que é o quê? Depois, no Novo Testamento, a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o renovo. Ele mesmo brotará do seu lugar. Ele mesmo edificará o templo de Deus. Ele mesmo levará a glória. Ele mesmo estaria aqui e levaria o quê? Até a glória. E assentar-se-á e dominará e será sacerdote no seu trono. E é justamente aqui que eu quero parar para fazer vocês refletirem assim como eu refleti. Falei, mas como assim? Ele dominará e será sacerdote. Eu não tinha entendido. Mas lembra, Jesus veio aqui na terra, ficou uns anos como um homem comum, porém sem pecados. Depois foi batizado. Oi! Tchau! Do nada. Depois ele foi o quê? Batizado e teve os seus 3 anos de ministério. E faleceu, no caso, morreu e depois ressuscitou aos 33 anos, certo? Correto? Vamos lá. E a vinda de Jesus já tinha sido milhares de vezes vistas no Antigo Testamento. Em Salmos a gente vê, aqui no livro de Zacarias a gente vê, tudo revelava o quê? Que haveria de vir alguém, entendeu? Que seria lá dos céus que viria para a terra. E esse alguém é Jesus Cristo, que já veio e já foi crucificado por nós para nos salvar, certo? E é justamente aí que eu quero entrar. A gente não lê lá em Apocalipse, que eu me lembro, que Jesus ele é rei dos reis e senhor dos senhores? Então sim, a gente já sabe que Jesus é rei. Jesus ele é rei, ele reina sobre o teu povo. Jesus é aquele que reina sobre nós, ele reina sobre a nossa vida. E ele tem o poder em suas mãos. Então sim, Jesus ele é rei. E isso a gente já entendeu. Mas Jesus, sacerdote? Vocês lembram primeiramente o que era ser sacerdote? É aí que eu vou lembrar vocês. No Antigo Testamento, tinha os sacerdotes, que eles eram o quê? Tipo, os mensageiros para Deus. Como assim os mensageiros para Deus? Eles pegavam os pedidos das pessoas e levavam até Deus, porque eles eram pessoas escolhidas para falar diretamente com Deus, porque não era qualquer um no Antigo Testamento que podia falar com Deus. Não era um acesso livre igual nós temos hoje. Hoje, se a gente quiser orar, é só a gente dobrar o nosso joelho e orar. Se a gente estiver andando, a gente pode orar. Em qualquer momento, a gente pode orar. Eu posso pausar esse vídeo e começar a orar. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Porque o véu foi separado e hoje nós temos livre acesso com Deus. Mas antigamente não era assim. Antigamente tinha que ser pessoas escolhidas, pessoas certas, para entrar no Santo dos Santos, para falarem com Deus e entregar o quê? Entregar os sacrifícios das outras pessoas. E eles entregavam o quê? Em animal. Vocês sabem que antigamente o sacrifício para pagar os pecados, para se arrepender dos pecados, era pago com os animais. Então, vamos supor, pegava o cordeirinho, pegava um animal lá, ia lá, matava, sacrificava aquele animal como que? Como adoração ao Senhor,
como sacrifício para Deus, de que as pessoas estariam arrependidas do seu pecado. Conseguiram entender? Então, isso era feito somente com animais, nada de ser humano, nada de planta, nada de nada. Animais que eram sacrificados como oferta ao Senhor. E quem sacrificava? Sacerdote. Então, a missão do sacerdote era o quê? Era cuidar das outras pessoas. Por quê? Porque eles que levavam sacrifício para Deus, eles que falavam as petições das outras pessoas para Deus, eles que tinham a missão de orar e interceder por outras pessoas. Essa era a missão dos sacerdotes. E sabe o que aconteceu? Jesus, quando ele veio aqui na terra, o que ele mais fez foi isso. Ele orou pelas outras pessoas, ele curou as pessoas através do seu poder e falando diretamente com Deus. Então, ele falava com Deus, entenderam? Só que ele estava fazendo tudo isso sem o quê? Sem a permissão lá dos sacerdotes. Daquelas pessoas que achavam que era, o sacerdote, entendeu? Porém, eles eram, mas haveria um sacerdote real, que é algo diferente de ser sacerdote comum. Eles eram sacerdotes, mas no Antigo Testamento já aparece a profecia de que haveria de vir o quê? Um sacerdote real. E quem seria esse sacerdote real? É aí que Jesus entra. Jesus era o sacerdote real. Mas demorou pro povo entender isso, hein? Aí Jesus, a gente sabe que ele pegou os seus discípulos, andou por este mundo em vários lugares, curou, libertou, salvou, perdoou. Enfim, muitas maravilhas a gente vê na Bíblia, muitos milagres, muitas curas Jesus fez. E isso, Deus sabe o que? Raiva nos sacerdotes. Porque quem é esse homem? Que direito ele tem? Da onde ele veio? Quem ele é? Que ele tem poder para curar? Que ele tem poder para orar? Que ele tem direto acesso com Deus? Como assim? O que é isso? O que está acontecendo? Entendeu? Quem que é esse homem? Esse homem ninguém conhece, ninguém sabe de onde ele veio. Muitos falam que ele é filho de Deus, muitos falam que ele é um homem qualquer, mas quem é esse? Ele é Jesus. E não há outro igual. Aleluia. Ele é Jesus e não há outro igual. É por causa que esse era o tema da festividade, aí veio na minha cabeça de hoje. Enfim, gente. Ele é Jesus e outro igual não há. Ele era o sacerdote real que veio na terra. Por quê? Porque ele intercedeu pelas pessoas. E, Júlia, você não falou que os sacerdotes, eles sacrificavam animais para as pessoas que estavam arrependidas de seus pecados serem perdoadas? O que Jesus fez? Ele sacrificou algum animal? Não. Ele era sacerdote real. Por isso ele foi julgado. Muitos julgaram ele. Ele foi julgado e foi escolhido para ser crucificado. Aleluia. E ali na cruz, ele foi sacrifício vivo para nos salvar e para nos perdoar. Vocês conseguiram entender? Ele não precisou pegar um animal e sacrificar para perdoar as outras pessoas. Ele foi sacrifício vivo para nos perdoar. E através do seu sangue, hoje somos redimidos. Hoje somos perdoados. Hoje estamos protegidos. E na hora que ele faleceu, o céu escureceu e o véu do templo fez o quê? Ele se rasgou. E a partir daquele momento, as pessoas teriam um livre acesso com Deus. E ainda mais, em Atos veio o cumprimento de outra profecia, que haveria de vir um Consolador para estar conosco em todos os momentos. E esse é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então hoje nós temos livre acesso com o céu. Hoje a gente pode falar com Deus em qualquer momento. Nós não somos mais como as pessoas de antigamente que precisavam de outra pessoa para interceder por nós. Não, hoje nós somos o quê? Livres disso. Hoje a gente tem livre acesso com Deus para falar com Ele em todo o tempo. E quanto tempo a gente não fala com Ele, né? Quanto tempo a gente troca Ele por coisas tão terrenas, por coisas tão inúteis. Vou falar assim, por coisas tão inúteis que a gente não deveria trocar, a gente acaba trocando Ele. Sendo que antigamente todos queriam ter essa permissão, mas só o sacerdote tinha. Mas eis que veio na terra, aleluia, o sacerdote real, que Ele se sacrificou por mim e por você e operou maravilhas em nosso meio. Quem que edificou, quem que curou, quem que fez o céu ficar junto com a terra? Não,
o céu fica junto com a terra. Jesus, ele é o renovo, ele é o cumprimento disso que estava escrito lá em Zacarias. E Zacarias não faria, a mínima ideia de quem é renovo. E o renovo é Jesus. E ele está conosco em todo o tempo. Hoje nós temos ele, o Espírito Santo. Ele é o sacerdote real. Existiam, assim, muitos sacerdotes que realizavam um trabalho lindo. A gente vê Abraão, né? A gente vê várias pessoas que têm ali um trabalho lindo e que foram escolhidas por Deus e que exerceram seu ministério. Mas o sacerdote real que se sacrificou por nós foi Jesus. Foi Jesus. E foi, sabe o quê? Por mim e por você. Para nos salvar. E ele quer nos salvar. Mas a gente precisa entender que é a gente que precisa dele, não ele que precisa de nós. Deus, ele não precisa de nós. Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele reina. Jesus, ele reina. E é por isso que ele é considerado rei e sacerdote. Ele foi rei, reinou sobre toda a carne, reina sobre nós até os dias de hoje. Mas ele também é sacerdote e intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós através dos nossos gemidos inexprimíveis. A gente está chorando, o Espírito Santo, ele sabe interpretar cada lágrima para levar até o trono de Deus. Aleluias. Isso está escrito lá em Romanos. Ele traduz o que ninguém consegue decifrar. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias. Aleluias. E sabe o que nós temos que entender também? Que assim como Jesus foi rei e sacerdote, nós também devemos ser. Júlia, mas como assim a gente deve reinar? A gente tem autoridade sobre as outras pessoas? Não. Mas a gente tem autoridade sobre os nossos pecados. Júlia, como assim? Eu também fiquei assim, como assim eu tenho autoridade sobre o meu pecado? Por quê? Porque você sabe como vencê-lo. E às vezes a gente deixa de vencer. A gente tem autoridade para matar, para matar a nossa carne. Ninguém vai tirar o nosso pecado de nós. Nós vamos tirar o nosso pecado de nós. Então sim, a gente tem autoridade para esmagaçar a nossa carne, esmagaçar o nosso ego, esmagaçar o nosso eu, para fazer que ele reine sobre nós. A gente tem essa autoridade, aleluia. Mas a gente também deve ser sacerdote e interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantas pessoas não estão precisando da mensagem de Cristo e eu e você estamos calados e não estamos fazendo o que deveríamos fazer? Eis que Jesus, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele quer que nós sejamos instrumento em tuas mãos para falar da mensagem dele. E é aqui que eu falo com vocês, aleluia, é aqui que eu falo com vocês. É aqui que eu estou dizendo, Jesus, ele foi sacrifício vivo por nós. Viva por Jesus. Não queira se perder por aí. Tantas vezes a gente erra, a gente perde o nosso foco. E mesmo assim, ele está esperando por mim e por você. Ele é o sacerdote real. Então, vocês conseguiram entender? Jesus, ele é rei. Ele reina sobre todos nós. Mas ele também foi e é sacerdote que intercede por nós. Aleluia. Ele cuida de nós. Então, ele é sacerdote. E nós também devemos ser assim. Reinar sobre a nossa carne. Esmagaçar ela, destruir a nossa carne, o nosso pecado, nossas vontades terrenas. E fazer Cristo reinar sobre nós. Essa autoridade a gente tem. O resto não. Só essa também. Entendeu? E devemos ser sacerdotes, interceder um pelos outros que estão ao nosso redor. Por quê? Porque Jesus disse, amai uns aos outros como a si mesmo. Ame as pessoas que estão ao teu redor. Porque ninguém conhece verdadeiramente 100% um ao outro. Somente Jesus para conhecer. Então, ama. Somos todos pecadores. Não existe maior nem menor. Que nós diminuímos e que ele cresça somente. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, gente. Fica essa palavra no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Beijos e fiquem com Deus. Siga o canal, não se esqueça.